Então, se eu quero melhorar o meu ambiente de trabalho, não adianta eu focar no trabalhador como se ele fosse a raiz de todos os males. O que eu tenho que observar? Quais são os fatores que estão contribuindo para o comportamento do trabalhador? Então, quando você vê ali fator humano, você tem o quê? Ferramenta, mobiliário, maquinário, até a cor do ambiente, né? Você vê hoje. Não sou anjo não, mas eu vou falar, né? Nestor, eu já vi você comentando já em algumas entrevistas, né? Esse assunto que nós vamos falar hoje aqui, que ele é um pouco abordado, né? Nós, como profissionais da área de segurança do trabalho, falo técnico, acho que até quando a gente está estudando, né, a gente já entra lá no curso, lá a nossa mentalidade já começa norma, 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 né? Eu lembro que quando eu comecei o curso, a gente ficava chateado quando tinha aquelas matérias que não era Uhum. norma, né? O pessoal vai ter que estudar NR, não tá passando NR aqui, né? O próprio aluno ele já fica já cobrando É. NR, NR, e a gente vai pro mercado de trabalho com essa concepção de norma. Sabendo que norma é o mínimo, né? Uhum. É o mínimo, ele não é tudo, na verdade, é o mínimo, são condições mínimas, né, que a empresa precisa cumprir. E pouco a gente, acho que dá menos ibope, né, falar de fatores humanos, Verdade. né? Dá menos Dá ibope, né? menos Falar, ibope. dá menos ibope, menos visualizações, menos Uhum. procura, mas talvez até por falta de conhecimento do que Uhum. seja, né? E aí eu queria que você desse uma explicação pra gente o que são, porque assim, eu sei que na aviação, fatores humanos, eles já estão anos de luz, né, na frente, Uhum. assim, né? Se você até colocar no YouTube lá, fatores humanos, eu É. acho que 90% ou mais dos vídeos que vão aparecer é sobre fatores humanos na aviação. E o que seria fatores humanos em relação à segurança do trabalho? Legal. Então, os fatores humanos, ele é uma visão abrangente da segurança do trabalho, né? Como você bem falou, a gente tende a focar em normas, em procedimentos, em burocracia, essa é a verdade, né? Mas quando a gente pensa na segurança do trabalho e quando a gente pensa de fazer uma segurança do trabalho na prática, a observação dos fatores humanos é fundamental. E não é uma coisa nova, né? Curiosamente, desde a década de 40 que os fatores humanos já são um item de atenção na área da segurança. Na primeira, acho que foi na Primeira Guerra Mundial, eles estavam tendo muitos quase acidentes com aviões, né? Você falou justamente da questão do Sim. avião. E aí, qual que era o problema? Os pilotos, na hora que vinha para pousar ou para decolar, estavam quase batendo, né, os aviões. Então, teve vários pequenos acidentes. Atribuía-se o problema à questão humana. Não é possível, os pilotos não estão sabendo pilotar o avião. E aí, quando chamaram lá um rapaz para observar, acho que é Chapanes o nome dele, e aí ele começou a fazer o estudo do ambiente, porque quando você olha para o ambiente, quando você tira o olho do trabalhador, você tem a oportunidade de observar as questões mais complexas e contextuais, né, que envolvem o comportamento humano, que é inclusive o nosso erro na segurança também. A gente fica olhando o tempo todo para as pessoas e esquece do ambiente. Então, quando ele foi estudar os aviões, o que ele descobriu? Que tinha uma peça do avião que era muito parecida, tanto para fazer o avião ir para frente como para fazer ele subir. Então, olha que coisa. Para resolver o problema, ele só precisou pegar os dois comandos e diferenciar eles. Um vira uma alavanca para um lado, outro vira a alavanca para cima e pronto, acabou o problema. A partir do momento que eles deixaram de ser similares, os quase acidentes pararam de acontecer. Então, isso é o olhar, né, a respeito dos fatores humanos que a gente faz pouco na área da segurança do trabalho, infelizmente. De novo, a gente tende a olhar para a norma, para a burocracia, para processos, e aí você olha para o trabalhador como se ele fosse a raiz de todos os males. Então, se eu quero consertar a segurança do trabalho na empresa, eu vou simplesmente consertar o trabalhador, né? É porque se fosse numa análise de acidente comum, nossa, né? Simplesmente ia dizer ali que faltou percepção de Faltou risco, né? percepção de risco. E aí a gente, quando você fala dessa questão de percepção de risco, né, virou a bala de prata para tudo ultimamente. E, na verdade, se você for ver, não há como ninguém perceber 100% dos riscos. É um engano que o pessoal fala tanto na área de segurança. Aí tem gente que fala assim, mas o trabalhador tem que trabalhar focado o tempo todo na tarefa que ele estiver fazendo. Isso é simplesmente impossível. Esse é mais um dos conceitos do fator humano. É impossível você manter a atenção concentrada o tempo todo. Por quê? Porque o nosso organismo, ele é feito para uma coisa, economia de energia.
Então, desde o tempo em que o ser humano era um caçador-coletor, ele já trabalhava nesse viés de economia de energia. Então, olha só, o ser humano ele se mudava para uma região, usava os recursos daquela região, e no momento que ele estava usando o recurso, o que ele fazia? Ele engordava, ele ganhava peso, ganhava massa, e aí, um belo dia, esgotava os recursos daquela área. O que o ser humano fazia? Se mudava para outra área. Nesse deslocamento, o que ele fazia? Tinha que enfrentar predadores, perdia peso, nananana. Mas a partir do momento que ele viu uma outra área, o que ele fazia? Parava Parava. de novo. E nós fomos assim até quando a gente aprendeu a plantar. Aí o ser humano se estabeleceu em comunidade e houve um grande salto, né, exponencial em nível populacional no mundo. Então o ser humano ele vive em busca disso, do conforto. Então, por óbvio, se você fala para alguém, trabalhe o tempo todo focado na sua atividade, sabendo que o nosso cérebro é o órgão humano que mais consome energia, é logicamente que você vai levar o ser humano a ficar extenuado. Não à toa, a galera que fez o Enem aí sabe bem disso, né? Você faz uma prova do Enem, olha que coisa. Você sentado, canetinha, papel, Ar-condicionado. ar-condicionado. Era para estar relax, né? Era para até dormir lá. Mas não. Os alunos ficam extenuados. Por quê? A concentração gasta muita energia cerebral. Então, se eu quero melhorar o meu ambiente de trabalho, não adianta eu focar no trabalhador como se ele fosse a raiz de todos os males. O que eu tenho que observar? Quais são os fatores que estão contribuindo para o comportamento do trabalhador? Então, quando você vê ali fator humano, você tem o quê? Ferramenta, mobiliário, maquinário, até a cor do ambiente, né? Você vê hoje, esse dia eu estava vendo uma empresa aí que ela colocou a cor toda amarela, meio laranjado claro, assim. O ambiente fica super claro. Eu fiquei, nossa, cara, esse povo deve trabalhar aqui e deve ter um cansaço cerebral absurdo, porque aquela cor, assim, o tempo todo, coloca o seu cérebro o tempo todo em nível de alerta máximo, né? Felizmente, quando você trabalha muito tempo no lugar, o nível de atenção vai diminuindo aos poucos. Talvez, né, a retina se conforte com aquilo lá. Mas aí você tem, né, várias questões que estão relacionadas ao ambiente de trabalho, ferramenta, mobiliário, maquinário, contexto de trabalho, organização do trabalho, organização da empresa, organização da segurança. Tudo isso, de alguma forma, vai influenciar no comportamento do trabalhador. Esse dia eu fui fazer um trabalho numa empresa e aí um trabalhador ele perdeu a primeira falange do dedo indicador numa máquina. Aí eu fui e descobri esse acidente quando eu estava fazendo a análise de acidente. E olha que coisa, fazendo a análise de acidente, eu vi lá que um trabalhador colocou a mão para fazer a manutenção com a máquina em movimento, perdeu a primeira falange do dedo, foi afastado. E quando ele retornou para o trabalho, o que o SESMIT e o RH deu para ele de presente? Assinar uma advertência. Eu fiquei imaginando, olha que coisa, o cara perdeu a primeira falange do dedo, ou seja, para sempre ele estará com a parte do seu corpo amputada, e ainda assim, quando ele retorna para o trabalho, ele é obrigado a assinar uma advertência. Se ele machucou a mão dominante, olha que crueldade, ele vai ter que pegar aquela mão dele dominante agora, sem a primeira falange, vai ter que arrumar uma forma de assinar a própria advertência. Se ele assina com a mão não dominante, ele vai ter que reaprender a pegar uma caneta para poder assinar a própria advertência. Eu fiquei incomodado com aquele acidente. E aí eu fui conversar com os trabalhadores para entender como é que alguém enfia a mão na máquina em funcionamento. Para o SESMIT e para o RH, foi falta de percepção de risco. A medida de controle foi advertência e reeducação, reorientação, né? Mas aí, conversando com os trabalhadores, o que eu percebi lá? Existia um acordo não oficial, né, as famosas normas sociais, que era o seguinte: quando a máquina da sua linha de produção parar, vocês chamem os operadores mais velhos, os mais antigos, mais experientes. O operador mais experiente vai olhar e vai ver se tem alguma coisa a ser feita. Se tiver, nem precisa chamar o setor de manutenção, não. O próprio operador resolve a questão. E se puder, o operador resolve a questão até sem parar a máquina. Afinal, parar a máquina é ruim, né? Se para a linha de produção 1, daqui a pouco para a linha de produção 2, para a linha de produção 3, a empresa vai ter um prejuízo enorme. E foi exatamente isso que aconteceu no dia do acidente. A máquina parou, chamou o operador, ele falou: isso aqui é uma pequena manutenção, para que chamar o setor de manutenção? Vai demorar muito. Vamos ajudar a empresa, né?
Vamos fazer a manutenção com a máquina em funcionamento aí. Fez a manutenção, amputou a primeira falange do dedo e, infelizmente, além de amputar a primeira falange do dedo, ainda acabou sendo visto como o causador do seu próprio acidente, né? Como se alguém saísse de casa com a intenção de amputar parte do seu corpo. Então, isso é um viés aí de fator humano. O ser humano, ele anseia por quê? Ele anseia pelo pertencimento, ele quer pertencer. Se a empresa fala para ele, ó, para você pertencer a essa empresa, você precisa quebrar a regra, infelizmente, ele vai quebrar a regra. Ah, mas aí o pessoal da área de segurança fala assim, ah, mas a gente foi lá e ministrou treinamento. Ok, maravilha, parabéns. Eu até brinco, né? É a teoria do aquário limpo e aquário sujo. Sala de treinamento, meu querido, é aquário limpo. Ambiente de trabalho é aquário sujo. É a realidade nua e crua. Porque o cara, ele entra na empresa, né? Ele faz lá a tal integração, né? E aí ele é passado para ele ali um ponto teórico ali, né? Porém, quando ele chega no campo, quando ele chega na manutenção, quando ele chega lá na produção, ele vai se deparar com o cultural, né? De repente a própria galera já fala, não, aqui não é assim da forma que falou pra você lá no treinamento, não. Aqui a gente faz desse jeito aqui. Na teoria, isso aqui, no procedimento é dessa maneira aqui, mas na prática a gente faz assim. E aí é o que você falou, né? Até para ele poder pertencer, né? Ele tá chegando agora e não vai querer ser o nerdzão, ele não vai querer ser o diferente, né? Ele vai querer se encaixar ali dentro daquele contexto, né? Então